agora eu gostaria de convidar ao palco nossa queridíssima Eliana Leite. Ela é especialista em matemática e mestrada em tecnologia nuclear. Por favor. Boa noite. É só eles que são nervosos, eu não, imagina, de forma alguma. Antes de mais nada, agradeço a presença de todos vocês. É com uma imensa satisfação que eu aceitei o convite, lisonjeada com o convite, né? Principalmente por conta do tema. Primeiro porque veio de um amigo, um colega de trabalho, não é um colega, é um amigo mesmo, um amigo. Professor Denis, pessoa competentíssima, com quem eu aprendi muito, porque eu não sou tecnóloga em radiologia, né? Então eu aprendi muito com ele. A gente trabalha junto já há 6 anos e é um prazer imenso. Ele me convidou, aceitei na hora, claro, né? Imagina, eu queria falar, eu queria, aceitei, estou aqui agora tremendo, morrendo de medo. Há pouco mais de um ano, eu até comentei com a Tainá quando eu cheguei, que há pouco mais de um ano eu estive em Cuba para fazer uma palestra, né? E eu não fiquei tão nervosa que nem eu estou agora. Parabéns pela Liga, pela organização, pela recepção. Me trataram muito bem durante esse tempo que a gente vem conversando aí via e-mail e WhatsApp para organizar as coisas. De uma educação e uma cordialidade. Me acolheram muito bem mesmo. Muito obrigada. E parabéns pela iniciativa, né, de fazer essa liga. Ciência não é algo que a gente tenha tradição no Brasil, né, infelizmente. Então, e a gente tem visto que os processos educacionais têm sido cada vez mais sucateados, né, e têm declinado. Então, ver uma iniciativa como essa é algo que dá muito prazer e muito ânimo, né, dá uma injeção de ânimo na gente. Não, sim, os jovens estão querendo estudar, sim. E isso é muito bom para a gente que... Tudo bem que eu sou só sou jovem há mais tempo que vocês, mas continuo jovem. Isso dá um ânimo muito grande. Eu sou professora da rede pública, a minha formação inicial é em matemática, eu sou graduada e licenciada em matemática, e eu conheci a tecnologia nuclear na graduação. Eu estudei na Universidade de Mogi das Cruzes e tinha que fazer um TCC, e no dia do sorteio do tema do TCC, um dos meus filhos não estava bem e eu não fui para a faculdade. Aí quando eu cheguei lá, todo mundo já tinha escolhido, sobrou um papelzinho para mim, né? Só tinha que... Aí eu peguei o papelzinho e estava escrito lixo nuclear. Falei, o que é isso? Mas, né, não tive opção. Foram 3 anos de pesquisa, 4 anos de graduação, 3 de pesquisa, porque na UMEC, na época, a gente começava a construir esse TCC e era anual, não era semestral, no 2º ano. E foi muito difícil, mas eu me apaixonei pelo tema, meu TCC foi esse. Aí eu descobri que não chamava lixo nuclear, chamava rejeito radioativo. E quando eu terminei, quando eu terminei a matemática, eu quis fazer física teórica, mas só encontrei licenciatura, não tinha física teórica. O único lugar que tinha física teórica era na PUC, mas o foco era medicina, então não era o que eu queria. E aí, conversando com um amigo, eu falei, poxa, eu queria tanto fazer física nuclear, né? Procurei em tudo que é lugar. Não, só tem na USP. Na USP. Eu prestei FUVEST 2 vezes e perdi, fui no corte por 1. O corte foi 27, eu acertei 26. Na segunda vez o corte foi 28, eu acertei 27. Aí eu desisti. Bom, se só tem na USP, então é lá que eu tenho que estudar, né? Só tem lá? Então vamos lá. Porque a gente vê a USP como algo assim inatingível, que é difícil, que a gente não consegue. Mentira, viu, gente? Não é não. Não é não. Para quem quer, para quem se dedica, para quem tem vontade, não tem nada de difícil, não. Difícil é depois que você entra lá, você segura a boca. Mas aconteceu, fui muito bem recebida no IBEM. Eu já fui com a ideia de pesquisar gestão de rejeitos radioativos.
Cheguei lá, fui apresentada para 4 pesquisadores, eu não conhecia nenhuma dos 4. Os 4 me entrevistaram, e antes de eu sair de lá, um deles veio falar comigo e falou: bom, Eliana, eu queria sua documentação e seu TCC para a gente conversar. Aí eu mandei tudo, inclusive eu não podia ir lá, quem levou para mim até lá para entregar para ele essa documentação dele foi um dos meus filhos. E 15 dias depois ele me telefonou e falou: vem aqui, ainda não tinha WhatsApp, né? Mas ele também não fala comigo com WhatsApp, porque ele é avesso essas coisas. E aí eu fui lá e nós começamos a pesquisa, foram ao longo de 5 anos. E aí eu terminei o mestrado lá, né? Com alguns congressos e tudo mais, e me apaixonei pelo tema profundamente. Mas eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com isso. Eu sou professora de matemática e achei que eu ia continuar professora de matemática. E fui para a universidade lecionar matemática. E aí o meu coordenador, no dia que ele me entrevistou lá, fiz aula teste e tal, depois que terminou, ele falou: você já está aprovada, tudo bem, você já está empregada, mas me diz por que você foi estudar física nuclear. Falei: porque eu quis, porque eu gostei. E aí tinha o curso de radiologia que estava recém-formado, né? Onde eu conheci o Denis, né? Foi o curso que eu conheci o Denis. E tinha uma disciplina lá que não tinha ninguém para lecionar, que era cálculo de blindagem, que era especificamente nuclear, né? E aí eu fui para lá e estou lá até hoje, estou feliz, gosto muito dos meus alunos, adoro a sala de aula. Ainda que eu pare de trabalhar algum dia, eu não vou deixar a sala de aula, nem que eu tenha que dar aula debaixo da árvore, não tem problema, eu vou dar aula debaixo da árvore para quem quiser ouvir. Mas eu costumo dizer, os meus alunos lembram de mim assim: sou professora por opção e não por falta dela. Então, a gente vai falar, que bom, tá ali o pedigree, né? Hoje eu atuo na docência no ensino superior na Universidade do Brasil. Sou professora coordenadora do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Região Leste 1 e atuo na formação de professores coordenadores de escola e de professores de matemática, a formação continuada, né? Que é um desafio enorme. Hoje eu estou aqui, amanhã às 8 horas da manhã, estou lá, orientação técnica para os professores das 8 às 4 da tarde, que é muito mais difícil do que falar para vocês. E na Universidade do Brasil eu trabalhei na matemática, na química, na engenharia, mas esses cursos lá já não tem mais, né? Então hoje eu trabalho na radiologia, na farmácia e na nutrição. Muito obrigada. Vamos começar, eu vou tentar ser o mais claro possível e o mais breve possível, porque aplicações da tecnologia nuclear é um curso que eu faço na diretoria de ensino para os professores da rede pública estadual. Já é o 3º ano que a gente faz esse curso. O curso tem 60 horas, então para transformar em uma fica um pouco difícil. E a minha área de concentração é a gestão de rejeitos radioativos, que é da grande área da proteção radiológica. Aplicações da tecnologia nuclear é uma coisa imensa, e normalmente eu faço esse curso com mais 2 professores, 2 pesquisadores. O meu orientador, que é o professor Dr. Roberto Vicente, do IPEM, e o Paulo Sérgio Cardoso, que é um químico, professor doutor também, do reator, no IPEM. Então, antes de mais nada, peço desculpas pelo meu nervosismo. A gente vai começar e eu espero que vocês gostem. Muito obrigada. Aprender a mexer com isso aqui. Bom, quando a gente fala de tecnologia nuclear, foi uma coisa que eu fui estudar e foi o que eu descobri que não adianta a gente estudar física, né? A gente tem que saber uma infinidade de coisas, conhecer uma infinidade de coisas. E foi o lugar que eu mais tive que estudar. E para a gente falar em aplicações da tecnologia nuclear, a gente tem que lembrar de que existe um átomo. Mas, tudo bem, vocês sabem o que é um átomo? Eu posso chegar aqui e explicar para vocês o que é um átomo. Mas a gente tem que saber de onde as coisas aconteceram. Ou a gente tem fundamento e conhece com alguma profundidade alguma coisa, ou fica muito difícil entender esse mundo nuclear. Bom, aquela imagem que vocês viram ali primeiro era uma imagem produzida, né, claro, do Big Bang.
E o barulhinho que vocês ouviram deve ser característico, né? Acho que todo mundo reconheceu aí o som do ruído do Geiger, contando desintegração por segundo. O Big Bang aconteceu, uma explosão lá no espaço, o planeta se formou. E o planeta é formado de tudo que veio das estrelas. Nós somos, como Marcelo Gleiser diz mesmo, somos poeira das estrelas, né? Um planeta se formou, era a sopa primordial, a vida começou, e aí os seres vivos começaram, se desenvolveram, alguns saíram da água, outros não, né? A seleção natural. Essa imagem é uma imagem do renascimento, né? Que é o nascimento, a criação. Mas eu coloquei ela lá no início, né? E, de repente, uma coisa que fica bem clara na história da humanidade é que a gente está sempre fascinado e sempre buscando energia e luz. Todos os grandes movimentos da humanidade foram em busca de energia e luz. O Big Bang, que foi uma explosão, que a energia criou o planeta. Depois de algum tempo de evolução, já de alguns seres vivos, a energia e a luz de novo, a extinção dos dinossauros por uma chuva de meteoro. Depois dessa chuva de meteoro, que extinguiu uma nuvem de fuligem muito grande em volta do planeta, semelhante, quer dizer, com muito mais intensidade, mas semelhante ao que a gente está fazendo hoje com os gases de efeito estufa, né, que estão juntando material particulado na atmosfera e que está fazendo da gente aqui cozinhar um pouquinho, né? Tem controvérsias aí na ciência de gente que diz que não existe, que isso é sensacionalismo científico, né? Mas a gente está sentindo na pele, né? Por mais que ele queira. E essa camada que ficou em volta de material particulado de fuligem acabou primeiro criando um efeito estufa e depois impedindo que os raios solares entrassem no planeta. E aí ele esfriou e foi a primeira era do gelo. Depois porque quando está extinto, se a gente não estraga o planeta, ele tem uma capacidade de resiliência muito grande, ele se recompõe. Então ele se recompôs e a vida recomeçou novamente. Os hominídeos apareceram na face da Terra, apareceram não, né? Evoluíram de outros organismos. E aí há uma teoria na ciência que diz que, a partir do momento da idade da pedra lascada, quando o hominídeo conseguiu se armar com pedra, com foice, com lança, e conseguiu se defender dos predadores, né, dos animais maiores, e passou a ingerir carne, ele passou a ingerir proteína. E é essa energia que permitiu com que o cérebro aumentasse de tamanho. E aumentando de tamanho, a expectativa de vida aumenta, porque ele consegue pensar melhor, ele se defende, ele come melhor. Se a expectativa de vida aumenta, ele vê os descendentes crescerem. E se ele vê os descendentes crescerem, há necessidade dele transmitir a informação que ele tem para os descendentes. Foi se acomodar em cavernas, já conseguia se alimentar melhor, e isso, claro, aumenta a expectativa de vida. Até que ele encontrou o fogo, porque ninguém inventou o fogo. As pessoas descobriram o fogo. De novo, a energia causou uma revolução na história da humanidade. A partir do momento que ele tem o fogo, ele se defende. E a evolução vai seguindo. Se alimenta melhor, já não está mais sujeito às intempéries, de tantas intempéries. Eu costumava usar outra imagem, né? Mas aí eu preferi essa porque parece radiografia para deixar vocês felizes. O tamanho que era o cérebro antes e o tamanho do cérebro do Homo sapiens, né? Que somos nós, os sapiens sapiens. E depois que passou essa época de lutar pela sobrevivência, de se abrigar da chuva, do frio, de caçar para se alimentar, de cuidar dos sobreviventes, começaram as grandes civilizações, né? As pessoas evoluem e vão morar nas civilizações. E aí a gente chega aqui e passou. Claro, nós estamos andando aqui 4 bilhões de anos aí, né, de onde eu comecei até agora. Mas eu queria chegar aqui. Esse é um quadro do Rafael Sanzio, que foi pintado muito depois, é claro. O nome dele é Escola de Atenas e ele ilustra a reunião de várias pessoas
que foi quando a gente começou lá o desenvolvimento do pensamento científico. Então, de várias pessoas que se reuniam na Ágora, na Grécia, na antiga Grécia, para discutir conhecimento. Tem vários ali, não marquei todos, né, porque alguns me interessam mais para o que a gente vai falar. Tem um laser aqui? Tem. Onde que é perto? Tecnologia nuclear não sabe ligar um laser. Ai, assim. Nessa época, já que não temos mais tanta necessidade de se preocupar com a sobrevivência, sobra tempo a pensar. Então, tem tempo, eu vou pensar. Por que o céu é azul? Por que a noite é escura? Por que o dia é claro? Por que a pedra é dura? A terra é pó? Por que eu sou desse jeito? Então, nessa época que começou a grande, na antiguidade, né, a construção do conhecimento começou lá. E nessa época tinha uma teoria que muitos, quer dizer, isso existiu. A teoria era: qual é o elemento fundamental que constitui o universo? Qual é o elemento lá que constituiu tudo que existe? E tinha várias teorias. Por exemplo, vamos ver se eu acho ele aqui, porque eu enxergo muito mal, viu, gente? Pitágoras, cadê o Pitágoras aqui? O Pitágoras dizia que o universo se formou pela semelhança da harmonia e organização dos números. Eu só discordo dele com uma coisa. Eu acho que a vida e o universo realmente é a harmonia dos números, mas são os números que ligam a vida, e não o contrário, né? Esse aqui, segundo as descrições de hoje, né, é o Anaximandro. Anaximandro dizia que não, que tudo que existe no universo era composto por ar. Ar e outras coisas, mas que com certeza tudo tinha ar. E o que era mais pesado é porque tinha menos ar, o que era mais leve, menos ar. E o Empédocles disse, Tales na época também disse que tudo, a água estava na constituição de tudo. Inclusive Tales achava que o mundo era um disco boiando na água. Então a gente ia chegar na beiradinha do disco e ia cair lá no infinito de água eterna, né? Tem gente hoje que está pensando a mesma coisa, mas tudo bem. E o Anaximenes dizia que não, que era a Terra. E um outro, que eu não vou lembrar o nome desses nomes todos, que dizia que era o fogo. O Empédocles chegou lá e falou assim, não, vocês estão errados. Tudo que existe no universo é constituído pela junção desses elementos, água, terra, ar e fogo. Dependendo da quantidade de cada uma dessas coisas, as coisas são mais porosas, mais leves, mais úmidas, mais secas. Por isso a gente tem essa diversidade enorme de matéria, né? E aí apareceu um cara que não está, e não sei porquê, ninguém pintou ele nessa escola de Atenas. Vamos achar o laser. Essa aqui é Hipátia, a primeira mulher matemática da história, discípula de Diofanto, e foi a primeira lá na época, 600 anos antes de Cristo, a dizer que a órbita da Terra, dos planetas, não era circular, era elíptica. E que a Terra era redonda, como Hipparco confirmou, e Aristarco escreveu isso, mas o Aristóteles ganhou e disse que o mundo era heliocêntrico, e assim ficou escondido por uma vida inteira, por séculos e séculos. Nessa época, todo mundo que se dedicava a conhecer alguma coisa, estudar alguma coisa, era conhecido como filósofo. Todos eram filósofos, os matemáticos, os geômetras, os físicos, eram todos filósofos. O que fez isso mudar, essa divisão, foi Sócrates. Tanto é que a filosofia se divide entre antes de Sócrates e depois de Sócrates, né? Nessa época houve a seguinte divisão. Os filósofos que se dedicaram a estudar os comportamentos humanos passaram a ser os filósofos. E os filósofos que estudavam o mundo físico passaram a ser os filósofos naturais. Foi a primeira separação que teve. Dos filósofos naturais, Arquimedes é o primeiro, porque é o primeiro
físico a ser experimental. Ele não tinha teorias só, ele construía as engenhocas lá para provar que a teoria dele estava correta. Vocês já devem ter ouvido em algum momento da vida, Eureka. Como também já devem ter ouvido, me deu uma alavanca e eu levanto o mundo. Também é dele, essas duas frases são dele. Pelo menos deixaram escrito que era, né? E aqui embaixo Euclides, quem fez a crítica desse quadro diz que não sabe se esse é Euclides ou se é Heráclito. Mas aqui ele está agachado com um compasso na mão, desenhando, então não pode ser o Heráclito, só pode ser o Euclides mesmo, o que criou a geometria plana espacial, e que se não fosse com os recursos da geometria plana espacial, a gente não teria modelo atômico hoje, né? E nós já passamos, isso foi há 600 anos antes de Cristo, até hoje nós não conseguimos inventar nada melhor. A gente continua usando a geometria plana espacial de Euclides, continua usando o parafuso que o Arquimedes inventou. Imagina um ponto sem parafuso, não ia ter, né? Continua usando o teorema de Pitágoras na trigonometria, então nós não conseguimos fazer nada melhor em quase 3.000 anos. E aí nesse quadro eu não sei porquê, ninguém lembrou de colocar o cara que dentro dessa teoria toda disse o seguinte: vocês estão todos errados. Tudo que constitui o universo é feito de átomo. Átomo é a partícula indivisível da matéria. Existem átomos de vários elementos diferentes e é a organização desses átomos, como eles se agrupam, que tornam a matéria tão diversa. Tem vários, eles são todos pequenininhos, dependendo de como eles se juntam, eles formam ou água, ou pedra, ou terra, ou seja lá o que for. Ninguém deu ouvido para ele. Esse cara não. Engavetaram lá o projeto dele, ele é o primeiro filósofo atomista. É esse aqui. Não é uma imagem muito bonita, mas a gente não tem imagem daquela época, né? Então esse é o Demócrito, que é o fundamento do que a gente vai falar aqui hoje, mas ele foi esquecido por muito e muito tempo. Logo depois dessa época, aí a gente tem um marco na história, que é o nascimento de Cristo, né, o ano zero, e depois, por questões aí políticas e tal, nós entramos na Idade Média. E aí saímos da Antiguidade e entramos na Idade Média. A Idade Média, por bom tempo, foi chamada de Idade das Trevas. Idade das Trevas porque trevas no conhecimento. Não se pesquisou mais nada, não se estudou mais nada. Tudo que existia foi recolhido e guardado nos mosteiros. Ninguém tinha acesso. A população deixou de estudar. A expectativa de vida diminuiu porque o poder não é de quem tem dinheiro, o poder é de quem tem conhecimento. Isso é claro. Mas as pessoas ainda não acreditaram nisso, né? Então continuam buscando dinheiro. E aí não tem conhecimento, perde dinheiro. Essa é uma imagem do Giordano Bruno. Eu não sei se vocês já ouviram falar nele. Giordano Bruno era um sacerdote da Igreja Católica e lecionava na Sorbonne, que já era uma universidade. E ele discutiu muito com o Papa, a Inquisição maltratou muito ele, e ele foi o único que a gente conhece na história que foi queimado vivo. Vários foram queimados na fogueira, mas depois de serem torturados e mortos. Ele foi o primeiro que foi queimado vivo. Mas já estava acabando, né, a Idade das Trevas. Porque o mundo é dinâmico, a vida é dinâmica e nada é eterno, né? No finalzinho da Idade das Trevas, eu não vou me estender nisso, mas vocês precisam entender que a configuração social do globo era diferente. Até aí a gente só tinha clero, monarquia e plebe. Ao final da Idade das Trevas, a gente tem a burguesia. E por que a gente tem a burguesia? Porque o feudalismo está acabando. Mas por que a burguesia apareceu? Na ciência está tudo parado. Mas todo o trabalho era manufaturado. Todo mundo trabalhava com a mão, tal, tear para poder fazer um tecido. Mas alguém sempre tem uma pulguinha atrás da orelha e vai pensando, não dá, não tem política, não tem poder, não tem arma que possa impedir
uma mente de pensar. Você pode acorrentar, você pode arrancar a língua, pode fazer o que for, a mente vai continuar funcionando. E eu gosto muito de dizer isso e repetir uma frase de Einstein. Uma mente que se abre ao novo conhecimento jamais retornará ao tamanho original. E não sossega, viu, gente? É um caminho sem volta. Começou a estudar, não adianta, você não vai parar nunca mais. Não tem como, é um processo irreversível. E chegando lá no final, alguém descobriu a termodinâmica. A gente já tinha a física mecânica, a física aristotélica, que é a primeira física, né? E aí descobriram a termodinâmica, que dava para utilizar o vapor para mover máquinas. Então, estamos aí a física de novo, a energia de novo. Só que agora é energia térmica. Já existiam embarcações, mas as embarcações só circulavam próximo à costa, elas não iam muito longe, e eram tração animal, né? E tração animal entendam por escravos remando, ou então por vela, que eram guiados pelo vento, e quem criou as velas para colocar na embarcação foi o Arquimedes, lá na antiguidade. A máquina a vapor foi a primeira revolução industrial. O átomo agitando molécula em temperatura alta, movendo motores. A manufatura acabou, porque revolução é isso. O que constitui a revolução é o que muda de forma intensa o modo de vida de uma sociedade. A máquina a vapor fez trem a vapor, navio a vapor, tear a vapor. Então é uma quantidade muito grande de produção. Só que produção para vender para quem? Não tinha o metrô, o trem, o avião, nada disso, né? Então a máquina a vapor proporcionou essa viagem a distâncias mais longas para procurar outros povos, outras civilizações que fossem mercados de consumo. E foi o nosso primeiro problema, porque a máquina a vapor era alimentada por madeira e foi a primeira forma de devastação em larga escala que a gente teve, né? Porque para alimentar essas máquinas tinha que derrubar florestas. Derrubando florestas, os animais que conseguiram adentrar mais ainda para a floresta foram, e os outros foram para a cidade. O feudalismo acabou, as pessoas querem ir para a cidade trabalhar nas indústrias para poder ganhar dinheiro, e a partir daí a relação de trabalho passou a ser remunerada. Quando ela passa a ser remunerada, temos a burguesia. Tem uma classe a mais, uma classe que tem dinheiro. E procurem estudar sobre isso. A classe que tem dinheiro, que não é aceita pela plebe, porque ela não é plebe, não é aceita pelo clero, porque ele não é religioso, e também não é aceita pela monarquia, porque ele também não é nobre. Então é uma classe, mas tem dinheiro. Então isso foi um problema enorme, foi a outra revolução. Depois que descobriram a máquina a vapor, o renascimento, a idade das trevas acaba e é o renascimento na ciência, o renascimento na literatura, o renascimento na pintura, e aí começamos outra época, né, da história. Esse quadro do Botticelli, né, o Nascimento de Vênus, é uma das pinturas renascentistas. Galileu, primeira revolução industrial, foi lá o vapor, que já mudou muita coisa. Ainda persistia a teoria estabelecida de que nosso sistema solar era geocêntrico, nós somos os mais importantes do mundo, somos do planeta Terra e todo mundo gira ao nosso redor. Nem o Sol que nos ilumina tem essa importância toda. Mas não foi Galileu que inventou o telescópio, ele aperfeiçoou o telescópio. E conseguiu, por observação, falou, não, tem alguma coisa errada, não é todo mundo que gira em volta da Terra. A Terra que gira em torno do Sol, o Sol é a estrela maior do sistema solar. Mas a Inquisição ainda não tinha acabado e o Galileu foi condenado por isso, né? Só que o Galileu a família do Galileu era muito amiga do Papa. Então ele não foi queimado na fogueira, mas ele foi condenado a se retratar, dizer que a teoria dele estava errada, escrever tudo de novo.
e ele ficou em prisão domiciliar até morrer. E eu me lembro que em 1980 e alguma coisa, ou 90, então ele foi condenado a ficar em prisão domiciliar e foi excomungado da religião. A Igreja Católica excomungou ele. Em 1900 e alguma coisa aqui, o William Bonner anunciou no Jornal Nacional. Eu tenho essa gravação ainda guardada, eu devia ter lembrado de trazer para vocês verem. No dia de hoje, o Papa, que eu não lembro qual é, o Papa, a partir de hoje, absolve Galileu Galilei. Ele já pode ir para o céu. Falei, nossa, o cara devia estar lá até agora no limbo, né? Esperando para ir para o céu. Que coisa absurda, né? Mas era a vida da gente, né? Logo depois do vapor, descobriram... Eu pulei ali alguma coisa. Volta. Pulou a eletricidade. Franklin descobriu a eletricidade. A eletricidade foi uma coisa, a segunda revolução industrial que movimentou realmente. Mas o que é eletricidade? Para que a gente vai usar a eletricidade? As máquinas que nós movíamos a vapor, agora a gente vai mover a eletricidade. E aí não demorou muito para nós virarmos o que nós viramos hoje. Tudo liga na tomada. Não tem mais nada que não ligue na tomada. Meu celular está acabando a bateria, cadê a tomada que preciso carregar? Cadê a televisão? Mas a televisão, cadê o controle? Porque eu não vou levantar para mudar de canal. Tudo. Não tem mais nada que a gente não ligue na tomada. A gente faz arroz na panela elétrica. Cozinha feijão na panela elétrica. Não tem mais nada. O que a gente está buscando? Energia. Quanto mais a gente evolui, se desenvolve industrialmente, mais a gente precisa de energia. Só que nós não temos essa energia disponível. Não temos. Não é assim. Quando Galileu morreu, no ano que Galileu morreu, nasceu Isaac Newton. Porque o universo não deixa a gente descoberto, né? E tinha várias imagens do Newton, eu resolvi pegar essa por conta da maçã. Um amigo meu me disse outro dia que as maçãs são a revolução do mundo. Primeiro, a que a Eva comeu. Aí depois, a que caiu na cabeça do Newton. E depois a da Apple, né? Que o Steve Jobs. Eu imagino que é uma mente privilegiada, porque se eu estivesse sentado embaixo de uma macieira e a maçã caísse, batesse na minha cabeça e fosse parar no chão, eu com certeza não ia parar para pensar assim, nossa, a maçã estava ali presa no cabo, na árvore, e ela caiu. Se ela caiu, é porque uma força empurrou ela para baixo. Ela bateu na minha cabeça e caiu no chão. Mas se ela tinha força para cair da árvore, por que ela não fez um buraco no chão e não continuou caindo eternamente? Eu não ia pensar isso jamais. Eu ia reclamar porque a maçã caiu na minha cabeça. Se ela estivesse madura e bonita, eu ia comer. Mas eu com certeza não ia pensar isso. Newton conseguiu, com a física aristotélica da mecânica, da cinemática, a física celeste do Galileu, que já tinha sido desenvolvida, o Kepler, que foi lá e resgatou os estudos de Pátia lá, do movimento elíptico dos planetas, e ele conseguiu sintetizar isso na física newtoniana, a razão e solução para todos os nossos problemas. Física newtoniana, geometria euclidiana, está tudo perfeito. Eu consigo descrever o mundo físico, dividindo ele em pedacinhos e transformando em partículas em movimento que eu posso representar graficamente. E ficou tudo lindo e perfeito. E tudo caminhou, só que não. Até que apareceu um cara, um tal de Albert Einstein, que falou, não, mas tem alguma coisa errada aí, não é assim. Mas o cara era maluco, né? Esse é o James Watt lá, o slide que está fora do lugar, da máquina a vapor. A eletricidade, que nos transformou escravos da tomada. E aí a eletricidade fez o seguinte,
vamos fazer tudo funcionar com eletricidade, que bom. Mas tem coisa que eu estou colocando eletricidade e está funcionando, e tem coisa que eu coloco eletricidade e não funciona tão bem. O que acontece se é a mesma eletricidade? Se é o mesmo motor? Alguém pensou assim, talvez o problema não esteja na eletricidade nem no motor que nós estamos fazendo. Talvez o problema esteja na constituição da matéria, do material que a gente está usando para fazer o motor. Mas como assim a constituição da matéria? Não. Isso aqui deve ser verdade, isso aqui não. E aí foi o conceito de condutor isolante. Mas por que determinada material é condutor e o outro é isolante? É a estrutura da matéria. Vamos estudar a estrutura da matéria. Mas como assim estudar a estrutura da matéria? Sabe, aquele cara que esqueceram de colocar no quadro do Rafael Sanzio? Meu, tem um cara lá, não sei onde, há muito tempo atrás, que falou que tudo era feito de átomo. Vamos ver o que o cara falou e vamos estudar o que é o átomo. E foram estudar o que é o átomo por conta da necessidade de fazer a eletricidade funcionar com eficiência. E aí começaram, né, a estudar o processo irreversível. O primeiro foi o John Dalton. Ele admitiu que o átomo realmente existia, que é a partícula fundamental que constitui tudo que existe no universo. O Demócrito estava certo. Demoraram 2000 anos para descobrir, mas o Demócrito estava certo. E ele propôs um modelo com base na física newtoniana e na geometria euclidiana. O átomo, isso foi em 1808. A matéria é formada por partículas extremamente pequenas chamadas átomos. Os átomos são esferas maciças e indivisíveis. Os átomos, com as mesmas propriedades, constituem um elemento químico igual. E elementos diferentes são constituídos por átomos diferentes. E as reações químicas são rearranjos, união ou separação de átomos. Que maravilha! Todo mundo concordou, é isso mesmo, vamos continuar as nossas pesquisas com base nessa teoria. Logo depois, 1808 e 1896, todo mundo estudando, porque a gente já sabe que existe um átomo, e todo mundo pesquisando em muitos laboratórios, e tem uma tal de uma luz que aparece de vez em quando, que eu não sei o que é. E aí inventaram o tal do tubo catódico, né? Que está aqui. E aí o Röntgen, que descobriu o raio-x por acaso. E quando ele conseguiu isolar essa luz dentro do raio catódico, nossa, era um elétron, né? Mas era fóton, mas ele não sabia que o fóton existia. E repetiu a experiência e tal, e descobriu que ela imprimia a imagem, ó lá, ficou a imagem do aparelho que estava lá dentro. E ele chamou de raio-x. Raio-x igual a incógnita da matemática. Eu não sei o que é, vou chamar de x. E foi rápido. E aí, daqui para frente, eu vou passar os slides mais rápido para vocês verem as imagens. Não se preocupem com as datas, nem com o que está escrito, porque essa apresentação fica para vocês. Por isso que está lá as datas, o que está escrito, para depois, quando vocês verem, poder localizar o que é, né? Porque, a partir daí, o desenvolvimento científico tomou um ritmo vertiginosamente acelerado. A gente já não vai mais conseguir encontrar determinados marcos, como o fogo, os meteoros, não vai ter como, porque é muito rápido. O Röntgen descobriu os raios-x em novembro de 1895, em dezembro ele publicou. Em dezembro ele publicou e apresentou a radiografia na mão da Berta Röntgen, com a anel na mão, que segundo meu colega Denis aqui, que eu aprendi com ele, que a Berta era tão chata que deixava ele, infernizava a vida dele no laboratório, não deixava ele em paz um segundo. Vem cá que eu vou tirar uma radiografia da sua mão. Pronto. E desde que ele publicou isso, que isso caiu na academia, gerou um alvoroço muito grande. Começaram a reproduzir a experiência dele para estudar mais e tal. E o que é isso? O que é isso?
E por curiosidade, ainda em 1897, esse aparelhinho aqui está lá no Museu de Chicago, e a plaquinha que tem lá do lado dele, de identificação, diz que ele foi o primeiro a ser usado no interior do Brasil, na cidade de Formiga, em Minas Gerais, em 1897, pelo doutor José Ferreira. Está lá em Chicago. Então, até no Brasil já tinha, no mesmo ano. A gente estava ali. E depois de tanto repetir as experiências do Röntgen, né, mas ainda ninguém entendia muito bem o que eram os raios-x. Porque o átomo era uma bola maciça e indivisível. Então, ninguém tinha conhecimento de como é que o raio-x era produzido. Eu não consigo identificar muito bem aqui, mas é a radiografia de uma mão com uma agulha espetada. Isso é o Dr. Roberto Vicente, foi ele que encontra essas coisas para mostrar para a gente. Na Inglaterra, a radiografia da mão com a agulha espetada. Ainda em 96, a radiografia diagnóstica, e guardaram essa radiografia até hoje, e a radiografia usada para guiar a cirurgia. E isso foi considerado um milagre na medicina. Eu poder enxergar o corpo gerou problemas, inclusive morais. Quando as mulheres iam fazer isso era um ataque à moral e ao pudor. Como enxergar uma mulher sem roupa? Não pode. Isso é feio. Isso é amoral. Como se tivesse para ver alguma coisa além de osso, né? Tudo bem. Então teve problemas desse tipo. E gente que ficou fazendo isso, radiografando a própria mão, para poder ver o que acontecia. Estúdio de raio-x para você ir lá. Igual tem estúdio de fotografia hoje. Vou fazer um booking. Só que de radiografia. Fora os absurdos, né? Radiação em raio-x usada para ficar bonito. Você vai fazer raio-x e vai ficar bonitão. Vai lá se expor a uma sessão de raio-x e vai ficar mais bonito do que você era antes. Câncer curado por aplicação de raio-x. Isso lá em 1896 ainda. Raio-x torna homem negro e branco. Etíopes se tornaram caucasianos. Mas não era novo, porque é fantástico esse negócio de enxergar o invisível, né? Porque a radiografia faz o raio-x, faz você enxergar o invisível. Mas não demorou muito para as primeiras notícias dos efeitos biológicos começarem a aparecer. Porque até aí todo mundo usava, mas ninguém sabia o que ia acontecer. Então, só depois que aconteceu, para saber. Então, você pode ver que todo mundo usa aí qualquer coisa de raio-x sem proteção, sem nenhum limite de nada, de perto, o paciente, o médico, o radiologista, então todo mundo ali, não há nenhuma preocupação com se proteger. Clarence Day era assistente de Thomas Edison. Thomas Edison é acreditado no mundo por uma infinidade de invenções, mas na realidade ele não inventou quase nenhuma delas. Ele tinha dinheiro, tinha um laboratório muito grande e tinha uma infinidade de assistentes que pesquisavam para ele. Cada vez que eles descobriam alguma coisa ou inventavam alguma coisa, a patente era registrada no nome do Edison. E ele foi o primeiro a conseguir a licença para ter um equipamento de raio-x. E fez muitos experimentos e o Clarence Day ficou exposto por muito tempo e acabou morrendo. Esse Elliot Thompson também trabalhava para o Edison, também era assistente de Thomas Edison, e ele expôs as mãos propositadamente para ver o que acontecia. E ele foi fotografando e registrando tudo o que ia acontecendo com as mãos dele expostas ao raio-x para poder estudar os efeitos biológicos. Corajoso ele, né? Eu não teria essa coragem, não. John Daniel, esse aqui foi um cara esquisito. Ele que operava o equipamento de raio-x, ele chamou o diretor da escola de medicina, porque ele estudava medicina,
e falou para o diretor da escola de medicina, vamos fazer uma experiência, e expôs a cabeça do diretor por várias vezes, e depois, quando ele perdeu os cabelos, ele fez piadinha com o diretor na frente dos professores, né? Ainda como eliminar seu chefe, mas só conseguiu fazer perder os cabelos. Ainda no mesmo ano, Becquerel descobriu que o sulfato de uranila era capaz de fazer a mesma coisa com o filme radiográfico como o raio-x fazia. E também por acaso. Não era isso que ele estava procurando. Ele precisava da luz, ele tinha que expor o sulfato de uranila, que vem do urânio, à luz do sol, pela ação da luz, da radiação da luz, excitar o urânio para imprimir o filme. E aí não sai o sol por vários dias. Ele cansou de esperar, abriu uma gaveta e pôs lá o filme com a pedra de sulfato de uranila em cima e deixou lá. Quando saiu o sol de novo, ele foi lá pegar para ir fazer a experiência e viu que o filme tinha sido imprimido, tinha sido impresso. Foi bom, o que é isso? Essa é a imagem do filme, né? Semelhante a que o Röntgen tinha conseguido com o raio-x. O que é isso? Não sei. E aí nós temos a presença da mulher de novo, né? Porque Marie Curie foi uma heroína, né? E ela foi para a Praia Polonesa, ela foi para a França, foi uma das primeiras professoras mulheres, foi a primeira professora mulher a lecionar na Sorbonne. E ela e o marido foram trabalhar no laboratório do Becquerel. Há rumores, é que eu sou mulher, então eu sou suspeita para dizer isso, né? Mas há rumores de que o Becquerel ganhou o prêmio Nobel porque não era entregue para mulheres, né? Porque senão ela teria ganho no lugar do Becquerel. E eles pesquisaram muito, e depois ela e o marido, o Pierre, descobriram os elementos polônio e rádio, e interpretaram o fenômeno da emissão da radiação, que era o Becquerel já tinha encontrado lá com o sulfato de uranila, mas ele não entendia aquilo, ele não conseguiu explicar aquilo. E a Madame Curie conseguiu explicar isso e chamou de radioatividade. Eu não sei se todo mundo que está aqui é da radiologia, mas rádio de radiação e atividade porque está ativo. Por isso que chamou de radioatividade. Encontrou o polônio e o rádio. O polônio é um elemento químico que foi para a tabela periódica com esse nome, em homenagem à nacionalidade da Madame Curie, e o rádio por conta da radioatividade. Aí, em 98, o Rutherford, que é um outro físico fantástico, que ganhou o Nobel e que tem 12 alunos que também foram agraciados com o Nobel. Descobriu as partículas alfa e beta. Sabemos que é radiação, sabemos que o urânio faz isso, a gente agora já sabe o polônio, já sabe o rádio, mas a gente não sabe que radiação é essa. E aí descobriram a partícula, quer dizer, identificaram, né? Não descobriram nada. A partícula alfa e beta. O Rutherford e o Owens descobrem depois o elemento químico radônio, estudando emanações radioativas do tório. Aí a gente já tem urânio, já tem polônio, já tem rádio, já tem tório, já tem radônio, e ainda bem que o Mendeleev deixou espaço lá na tabela periódica para a gente poder ir encaixando todos eles, né? Aliás, o cara fez um trabalho fantástico ali, né? Em 1900, Paul Villard descobre a radiação gama e identifica ela como semelhante ao raio-x, mas ainda não sabíamos que o raio-x era gerado na eletrosfera e o gama no núcleo. Já em 1902, e aqui tem uma interrogação porque não há registro se foi exatamente em 1901, mas foi nessa época, Holmes mostra de forma experimental que os raios-x podem matar formas de vida superior. Já tinha aparecido alguns efeitos biológicos e agora eles descobriram que além de causar danos, podia matar. Uma cápsula de vidro contendo rádio é utilizada pelo médico parisiense Henri Alexandre Damos no Hospital São Luís para tratar lúpus. Essa é a paciente.
Aí é um tubinho de vidro oco, aí põe o pó de rádio dentro do vidrinho e colocava o vidrinho e esparadrapo para poder tratar. Em 1904, aproximadamente, relatou-se o sucesso da primeira radioterapia. Quer dizer, deu certo. Estava usando, experimentando, e o primeiro caso que deu certo. Já que identificou as partículas alfa e beta, J.J. Thomson usou o mesmo experimento lá para poder criar um outro modelo de átomo, porque o Röntgen encontrou o raio-x, identificaram com esse equipamento do Thomson que aquela luz que aparecia lá era de uma outra partícula que estava dentro do átomo e chamou-se de elétron. O átomo então agora mudou de modelo e agora ele não é mais uma bola maciça, indivisível, ele continua. Todas as outras características do átomo, todo mundo continuou concordando. Que matéria diferente é formada por átomos diferentes, que átomos que têm a mesma propriedade são do mesmo elemento químico. O que mudou foi a matéria é formada por partículas extremamente pequenas, só que o átomo é uma esfera de carga elétrica positiva, em que os elétrons estão uniformemente distribuídos, configurando um equilíbrio elétrico. Ela já não é mais uma esfera maciça, continua maciça, mas não é só uma massa. Agora ela tem cargas elétricas negativas. E equilíbrio elétrico, porque como chegar a essa conclusão de equilíbrio elétrico? Hoje a gente sabe que existe equilíbrio elétrico se a quantidade de elétrons na eletrosfera for igual à quantidade de prótons no núcleo. Mas até aí ninguém sabia que tinha núcleo. Isso foi em 1904. Em 1907, esse senhor começou a mudar a vida de todo mundo que falava em átomo. E aí, não, mas espera aí. A gente já sabe disso, né? Na natureza nada se cria, tudo se copia, né? Tudo se transforma. E ele deduziu a equação mais famosa do planeta, se não for do universo. Energia é igual a massa acelerada pela velocidade da luz ao quadrado. E ele já começou com ele publicou a teoria da relatividade especial, em 1907, com essa fórmula. E eu tenho que chamar a atenção, é o físico, não sei como é que isso é possível, né? Um físico ser famoso. Agora tem o Stephen Hawking, mesmo assim não é todo mundo que sabe quem é ele. Mas Einstein todo mundo sabe quem é. Mesmo quem não sabe que ele é físico. Mas todo mundo sabe quem é. O Rutherford, então, de posse do conhecimento que a radioatividade existe e tendo identificado as partículas alfa, Rutherford foi lá no modelo atômico do pudim de passas da massa de carga positiva com elétrons incrustados e fez o seguinte: colocou uma fonte aqui, blindada, já sabia que ia causar dano, uma folha de ouro extremamente fina para ser o alvo das partículas que iam entrar aqui. Imaginava-se que ia acontecer o quê? Os átomos, a folha de ouro é constituída por átomos. Os átomos da folha de ouro são esferas maciças com cargas elétricas incrustadas, não é isso? Então, as partículas alfa, esperava-se que elas colidissem com a folha de ouro e refletissem para todos os lados, né? Mas o que foi que aconteceu? Foi isso que aconteceu? Vocês estão vendo, gente? Fala aí. Foi isso que aconteceu? Todas as partículas alfas que colidiram com a folha de ouro foram refletidas em outras direções? Não. O que aconteceu? Elas atravessaram a folha de ouro, né? Algumas foram refletidas sim. Mas boa parte atravessou a folha de ouro. Por que será? A folha de ouro não é feita de átomo? O átomo não é maciço? Então, como é que as partículas alfa atravessaram o átomo, em vez de colidir e ser refletida?
Por quê? Vamos ver quem vai adivinhar. Vai, fala 10 cada vez que eu não estou conseguindo ouvir. Poxa, olha, você fez a lição de casa, hein? Porque a maior parte do átomo é constituída de espaço vazio. E isso foi o que causou estranheza nos físicos. Se eu disser assim para você, olha, tudo é feito de átomo, vocês acreditam em mim? Não? Eles não acreditam. Tudo é feito de átomo. Eu, a cadeira, o microfone, vocês e tudo mais. E de uma quantidade muito grande de átomos, né? Mas como é que os átomos se ligam uns com os outros para ficar juntinho, para formar molécula, para formar tecido, para formar órgão, para formar sistema? O que faz eles se ligarem? A gente passa cola, tem uma cola atômica que um gruda no outro. Oi? Ligações elétricas, iônicas, covalentes, mas é a eletricidade das camadas exteriores do átomo que faz com que ele se ligue com outro átomo, por conta lá da regra do octeto, né, para conseguir a configuração de um gás nobre. Se eu tiver 8 elétrons na última camada, o átomo pensa assim, se eu tiver 8 elétrons na última camada, eu vou ficar quimicamente estável, à exceção do hidrogênio que se estabiliza com 2, né? Então, é essa valência dos átomos que faz eles se ligarem. Então, o que mantém os átomos ligados uns aos outros é a eletricidade, a valência elétrica. Tá bom, então eles estão ligadinhos, formaram substâncias e formaram matéria. Tá bom, mas o átomo é sólido? É ou não é? Quem acha que é? Levanta a mão. Quem acha que não é? Quem acha que não é, está certo. O átomo não é sólido. E quando o Rutherford fez aquela experiência com as partículas alfa, ele descobriu que existe um espaço vazio lá, mas em alguma coisa, algumas partículas alfa colidiram e foram refletidas. Então deve ter alguma coisa dentro do átomo que seja sólida. E os cientistas ficaram malucos. Tá bom, então o átomo tem a maior parte dele vazia. E os elétrons não ficam parados, eles ficam girando. O átomo não é sólido. Se o átomo não é sólido e é cheio de espaço vazio, você está sentado onde? De átomo, que não é sólido, cheio de espaço vazio. Deixa eu pensar, que mais? Eu não sei o nome de ninguém, né? Então não escolhi alguém por democracia. Eu sei o nome do Vitor, vou perguntar para o Vitor. Mas ele já sabe que é de espaço vazio. Vamos perguntar para a Tainá. O Anderson, que estava com vergonha, para ver se ele viu um pouquinho mais. Você está vestido com o quê? O seu blazer é feito de quê? E é constituído de quê? De átomo. Se o átomo não é sólido e é cheio de espaço vazio, você realmente está vestido? Eu adoro a expressão de vocês quando eu falo essas coisas. Toda vez que eu começo a aula, eu vejo a expressão das pessoas. Me dá uma satisfação tão grande. Chega a ser maldosa, né? Bom, novo modelo de átomo. Já sabemos que o átomo não é sólido. Tem um monte de espaço vazio. Então, agora o modelo é esse. Tem um núcleo, mas eu ainda não sei o que é próton. Os átomos estão circulando em órbitas elípticas e não circulares. E agora eu já sei que o átomo é composto por um pequeno núcleo com carga positiva, neutralizada por uma região negativa, denominada eletrosfera, onde os elétrons giravam ao redor do núcleo. A física newtoniana acabou de explicar tudo. O núcleo é positivo, cargas de sinais opostos se atraem. Caramba, a física newtoniana já não conseguiu explicar mais. Se cargas de sinais opostos se atraem, como é que o núcleo fica lá,
positivo grandão, e o elétron, que é tão pequenininho, fica girando em volta e não gruda, não cai lá no núcleo, não gruda nele. Então o Newton estava errado. Tudo que a gente acreditou que estava certo até hoje não está mais. Não funciona mais. Não. Funciona. As duas respostas estão certas. Funciona e não funciona. Depende da dimensão do que você está olhando. No mundo macro, que é esse que nós estamos vivendo aqui, tanto a geometria euclidiana quanto a física newtoniana são perfeitas e dão conta do que a gente quer fazer. No mundo subatômico as coisas são diferentes. As leis da física que a gente conhece não funcionam lá. Mas e aí? E nessa época se dizia, tinha um movimento de cientistas e de pesquisadores que dizia que não precisava estudar mais nada, que tudo que tinha que ser conhecido de segredo do universo já tinha sido conhecido. Soberba, né? Vocês vão ver muitos slides intercalados aí por conta da data, tá? 1903, esse é o médico radiologista. Ele fazia muita radiologia e se expunha sem proteção nenhuma. Em 1903, as mãos aparecem bronzeadas e envelhecidas por conta do feixe de raio-x. Em 1908 apareceu o câncer, levando a uma sucessão de cirurgias e amputações progressivas. Em 1910 ele morreu por metástase. É a primeira evidência do câncer radioinduzido, né? E se cada pessoa não tivesse passado por esses momentos e por esses detrimentos, hoje nós não teríamos proteção radiológica. Se não tivesse acontecido, e não deveria ter acontecido, mas já que aconteceu, se não tivesse tido Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl e Fukushima, hoje a gente também não teria tanta informação sobre os efeitos biológicos para poder delimitar a dose, para poder calcular a blindagem, para poder se proteger e continuar usando a radiação ionizante. O Einstein já tinha aparecido, já tinha falado da teoria da relatividade especial. O Rutherford já tinha dito que o átomo é cheio de espaço vazio. Então, peraí, a gente tem que pensar em outra coisa. E o Einstein já tinha falado da dualidade partícula-onda. Já sabemos quem é o elétron, já sabemos que a eletricidade é produzida por elétron fora do átomo. Eletricidade é elétron fora do átomo. É elétron sozinho caminhando em filinha indiana, movimento ordenado de elétrons. Ele sai do átomo e vai passear em outro lugar. O Bohr, e aí nessa época a gente vai acabar voltando, falar de configuração global de novo. Niels Bohr é um físico dinamarquês, muito amigo do Heisenberg, que era alemão. E na época da Segunda Guerra Mundial, não, antes da Segunda Guerra Mundial, eles já pesquisavam essa história do átomo, do núcleo, por que é que o elétron não é atraído pelo núcleo, já que ele é uma carga negativa e não cai lá dentro. E aí eles acabaram achando que tinha alguma energia no núcleo que impedia que aquela carga positiva saísse de lá e fosse atrás do elétron. E que velocidade era essa que o elétron viajava no orbital do núcleo, que ele não conseguia cair lá. Heisenberg pronunciou o princípio da incerteza. Eu sei que existe um elétron, eu sei que o elétron está viajando, mas eu não consigo saber onde ele está. Eu sei que ele está, a probabilidade de que ele esteja numa região próxima ao núcleo, mas eu não consigo dizer onde ele está. Aquela fórmula de velocidade igual a delta S sobre delta T não funciona mais aí. Aí o Bohr disse o seguinte: temos um núcleo, níveis de energia diferentes, os elétrons giram aí em torno, cada um em uma órbita, e se ele tiver que mudar de uma órbita para outra, ele vai ter que perder energia ou ganhar energia, porque cada órbita tem uma energia bem definida. E aí, quase tudo foi desvendado. Então já sabemos, começamos a saber de onde vem o raio-x. Já sabemos que tem radioatividade, já sabemos que existem fótons, falta só descobrir o nêutron, que logo logo alguém descobre. Em 1912, com a descoberta da radioatividade, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o raio-x.
Não são aplicações? Eu tenho, quero aplicar. Filtro com rádio. Concedida patente para o rádio or Radiator, um dispositivo que carrega água com radônio e instruções de uso do produto. Encha a jarra toda noite. Use água da torneira ou de uma fonte confiável. Beba à vontade quando tiver sede. Ao se levantar e deitar, 6 ou mais copos por dia. Isso é fantástico. Radioatividade, energia que não acaba. Emite o tempo inteiro a energia. Então eu quero energia para mim. Isso é fantástico. O ser humano sempre quis a energia. Aqui é a mesma coisa que está ali, né? Só está traduzido. Métodos científicos de beleza. Então passa no rosto, passa na pele, passa no cabelo, come, bebe. Creme dental, radioativo. Tampão para os olhos para você dormir melhor. Radioactive Solar Pad. Rádio. Vou dormir melhor, meus olhos vão ficar cheios de energia. Tem coisa pior, gente. Dispositivo contendo material radioativo para ser aplicado no escroto a fim de aumentar a potência sexual. Duas horas por dia dá uma dose que é o limite anual para uma pessoa que a gente tem hoje. Mas é energia, potência sexual. Tem coisa pior. Supositórios Vita Rádio para restaurar a potência sexual. Os supositórios Vita Rádio para uso retal por homens são restauradores do tônus do sexo e energizadores de todo o sistema nervoso, glandular e circulatório. Esses supositórios contêm uma quantidade eficaz de uma solução altamente refinada de rádio, numa base de manteiga de cacau. O rádio é absorvido através das paredes do cólon retal, entra no fluxo sanguíneo e é levado a todas as partes do corpo, aos órgãos debilitados que requerem essa ajuda revitalizadora de energia eterna. Vocês não queriam saber de aplicação da tecnologia nuclear? E está aqui embaixo a tradução do texto que está aí. Bom, raio-x já está sendo usado, Primeira Guerra Mundial. Essa aqui, a Marie Curie e a filha dela, Irene, se propuseram a ir no caminhão para os campos de batalha para cuidar dos feridos, né, na guerra. De 1914 a 1918, ela fez isso várias vezes. 1915, já sabemos que tem problema, já sabemos que tem efeito, já sabemos que causa morte. A Sociedade Britânica, a Roentgen, adota a primeira resolução para proteger as pessoas contra a exposição excessiva à radiação. A proteção radiológica começa aí. E o Rutherford conseguiu fazer a primeira reação nuclear provocada artificialmente. Já sabia que tinha radiação, sabia que o núcleo se desintegrava, mas ninguém sabia, mas ele fazia quando ele queria. Eu quero saber como eu faço isso. Aí o Rutherford conseguiu a primeira reação nuclear em laboratório. A foto mais famosa do cara, né? Einstein. Publicou em 1917 a teoria da relatividade geral. E aí tudo virou uma bagunça mesmo. Peraí, que negócio é esse? Quer dizer que o fóton é luz ou ele é partícula? Quer dizer que é partícula quando ele quer, ele é onda quando ele quer. É isso mesmo, ele faz o que ele quer do jeito que quiser. E ele vira a luz em quantidades, pacotes de luz, ou pacotes de partícula. E essa quantidade do pacote, que é a quantização da energia em forma de fóton, que deu, junto lá com o Bohr, Heisenberg, Schrödinger, lá com o gato que está morto ou não está morto, Max Planck, que começou a desenvolver a mecânica quântica. Por isso que ela chama quântica, por causa da quantização de energia. Em 1922, o Instituto do Rádio é fundado em Belo Horizonte. Já estamos no Brasil, fizeram o Instituto do Rádio aqui. Está lá todo mundo, né? É um buraco, é que ali dentro está o rádio. É a pedra fundamental
da construção do Instituto do Rádio e tinha um pouquinho de rádio ali no recipiente. 1925, o primeiro Congresso Internacional de Radiologia, foi criada a ICRU, a Comissão Internacional de Unidades Radiológicas. Em 1926, Marie Curie veio visitar o Instituto do Rádio e ela doou 2 fontes de rádio para ser usadas aqui, que ela trouxe na bagagem. Qual o problema? Nenhum. Eu levei uma meia dúzia lá para a faculdade outro dia, o povo na sala dos professores lá estava com medo, já sai perdido. O último modelo atômico que a gente tem, que é o do Schrödinger, sabemos que temos um núcleo, sabemos que não sabemos onde está o elétron, só temos certeza que ele está numa região mais próxima do núcleo em maior probabilidade e mais longe do núcleo com menor probabilidade. Os elétrons circulam em velocidade da luz, a concentração deles e a rapidez, eu na sala de aula costumo fazer isso com giz, né? Aqui acho que não dá. Se eu girar aqui o laser rápido, vocês vão ver uma trajetória que poderia, se tivesse um monte deles, uma casca sólida, um monte desses, ó, é um pontinho. Mas se eu girar, não fica um círculo? Se eu tiver um assim, outro assim, outro assim, outro assim, eu vou ter a impressão que eu tenho uma casca sólida, né? Que é isso que a gente enxerga. É por isso que você não está nu, e é por isso que você não está sentado e vai cair no chão. É o que a nossa ele gira tão rápido que a gente não sabe onde ele está, mas ele consegue dar essa impressão de solidez. E é por isso que a matéria tem a propriedade física da impenetrabilidade, né? Algumas mais, outras menos. Mudou tudo. Agora, o elétron é uma partícula onda que se movimenta no espaço, mas estará com maior probabilidade no interior de uma esfera concêntrica ao núcleo. Devido à sua velocidade, o elétron permanece dentro do orbital, assemelhando-se a uma nuvem eletrônica. E nós não mudamos ainda de modelo atômico, né? Ainda estamos usando esse. Vamos usar largamente. 1928, o segundo Congresso de Radiologia, a ICRP foi criada. Em 1907, o primeiro problema mais sério, uma indústria de relógios que usava rádio para pintar os números do mostrador do relógio, os ponteiros, que daí ele brilha no escuro, né? Dá para ver a hora no escuro. E eles instruíam as mulheres a afinar pincel na língua para poder fazer a pintura. E aí foi um caso de ficou famoso, né, as Radiant Girls. Muitas delas ficaram doentes, desenvolveram cânceres, muitas morreram, mas foi a primeira vez que se ganhou na justiça uma causa dessa. E aí começaram, né, porque o mercado está sempre disposto a ganhar dinheiro, né, desenvolver equipamentos para você levar para sua casa e ver se tem radônio dentro da sua casa, né? Qual que é o nível de radônio dentro da sua casa? Você compra a casa ou não compra a casa? Depende do nível de radônio que ela tiver, certo? Chadwick descobriu o nêutron. Irene e Frederic Curie criaram a radioatividade artificial, ou seja, conseguiram fazer a fissão. Otto Hahn, Elisa Meitner, Strassmann, Otto Frisch descobrem a fissão nuclear. E é assim que acontece, né? Vai voltar lá. Tem um núcleo, o núcleo de um átomo, ele é bombardeado por um nêutron térmico acelerado, se separa em dois, no caso do urânio, forma 2 átomos, um de criptônio e um de bário, libera mais ou menos 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons que liberaram vão atingir outro átomo de urânio, que também vai liberar mais 3 e atingir outro, e vai virar essa reação em cadeia. E cada vez que acontece isso, que ele desintegra, ele libera radiação em forma de onda ou em forma de partícula.
Do núcleo são liberados partículas alfa, beta mais, beta menos e nêutron. Do núcleo. Aqui é o espaço vazio, tá? Os elétrons estão lá longe. Esse aqui é só o núcleo. 1943, o primeiro reator nuclear, né? Embaixo da Universidade de Chicago. O Roberto, meu orientador, costuma dizer que era por isso que o Chicago Bulls ganhava todos os jogos, porque eles eram energizados pela pilha atômica do Wayne Fair. E Projeto Manhattan. Já conhecemos a energia atômica, vamos aplicá-la. Segunda Guerra Mundial, a configuração global mudou. A maioria dos cientistas que não se submeteram ao nazismo na Alemanha foram recebidos de bom grado e de braços abertos pelo Ocidente para virem desenvolver pesquisas aqui e fundaram a maioria das universidades nos Estados Unidos. E trouxeram a seguinte informação: olha, lá na Alemanha, eles estão pesquisando uma tal de energia nuclear que vem do núcleo do átomo e que é poderosíssima. E, peraí, o cara também é tal, invadindo cada vez mais, está lá do outro lado do oceano, né? Mas os cientistas que vieram para o Ocidente com essa informação alertaram o Ocidente sobre isso. Uma arma de destruição em massa. Os que estavam aqui, financiados pelo governo ocidental, foram desenvolver pesquisas para encontrar ver se isso era verdade, se isso não era verdade, se dava para usar ou não. E aqui é a equipe do reator que produziu urânio e plutônio no Projeto Manhattan. Esse aqui é o Henrique Fermi, esse aqui é o Edward Teller, Léo Szilard, os outros eu não sei, eu não consigo dizer se esse aqui é o Bohr, mas vocês estão vendo que o Einstein não está aqui, né? Toda vez que eu tenho oportunidade, eu faço questão de esclarecer isso. Einstein não fez parte do Projeto Manhattan e não construiu nenhuma bomba atômica. A participação dele nessa história foi a seguinte: o presidente dos Estados Unidos encomendou dele uma pesquisa se isso era possível, se era verdade, e se era mesmo possível com essa energia construir uma bomba em massa. Ele era pacifista, ele relutou muito, mas acabou indo lá falar com o presidente, fez o estudo e disse: sim, é possível. Não sei, teoricamente é possível, porque ninguém tinha feito. Teoricamente é possível, sim. E com urânio, e tem urânio em tal lugar, e nesse Projeto Manhattan. E foi um dos que assinou, o abaixo assinado foi levar pessoalmente com o Szilard, para que as bombas não fossem lançadas, né? Mas não adiantou, porque daí a palavra do Einstein já não serviu para mais nada. E ele também não era um péssimo aluno, que nem todo mundo fala, não, viu? Ele era um aluno fantástico, ele só não se submetia às convenções da educação da época. É diferente. Bom, a ciência e o esforço de guerra, todos os cientistas lá no Oriente tentando criar uma bomba, e aqui no Ocidente também. Projeto Manhattan fez o primeiro teste em junho de 45, explodiu uma bomba nuclear no deserto do México, viu o estrago que fez, mas não tinha muita gente por perto, né? Produziram Little Boy e Fat Man. Little Boy é uma bomba de urânio, uma gira de urânio, e Fat Man, plutônio. E a ideia era a seguinte: eles estão fazendo uma bomba, eles fizeram, nós também fizemos. Eles já conseguiram, nós também já conseguimos. Então, é o esforço de criar uma bomba de alcance enorme e de grande destruição em massa para acabar com a guerra. Já que a guerra não acabava, então vamos lançar essa bomba. Na realidade, era uma bomba para não ser lançada. Era para intimidar o inimigo. E ela acabou sendo lançada do mesmo jeito, e o que me chama a atenção, pelo menos me indigna muito, é Hitler se rendeu em abril de 45. E as duas bombas foram lançadas em agosto. Hiroshima, 66 mil mortos e 69 mil feridos. E Nagasaki, 39 mil mortos e 40 mil feridos. E a indústria nuclear entrou em declínio. Ninguém no mundo queria saber de nada que fosse nuclear. Nós nunca presenciamos, a humanidade nunca presenciou algo desse tipo. Era algo para pensar assim: é igual a chuva de meteoro que destruiu os dinossauros. Melhor parar com isso.
Passou algum tempo. Isso é uma frase do Bohr. Qualquer que seja a vantagem temporária ou por maior que seja, será superada e constituirá uma ameaça permanente à civilização. É uma ameaça permanente? Se for falar em fins bélicos, sim. E aí começou, né? Vamos lá. 1946, a primeira cura de câncer de tireoide. A Rússia, em 49, igual os Estados Unidos fez lá no México, a Rússia lançou o seu primeiro artefato. 1950, o Comitê de Proteção ao Raio-X passou a fazer parte da SRP. Os Estados Unidos detonaram a primeira bomba de hidrogênio e lançaram os primeiros submarinos nucleares. Mas ninguém queria saber da tecnologia nuclear, mas a gente já tem a tecnologia. Ó, o Denis está mandando eu parar logo, tá? E a gente quer usar. Eisenhower, 8 de dezembro de 53, lançou o programa Átomos para a Paz. Vamos fazer alguma coisa com fins pacíficos. Criou-se a UNSCEAR. Quem quer saber de proteção radiológica, consulte, todos os arquivos são ótimos. Criou-se a Agência Internacional de Energia Atômica e vamos lá para a paz. O que vocês estão vendo ali na tela? Qual delas? É de cima ou de baixo? E a de baixo, o que é? É uma tabela periódica. A de cima é a tabela periódica com os elementos estáveis, certo? E a de baixo é uma carta de nuclídeos que tem todos os elementos, os estáveis e os não estáveis. Essas caixinhas pretas aqui, ó, no meio, são esses aqui. E a linha na frente deles aqui, ó, para lá, para a esquerda e para a direita, são os radioisótopos dos estáveis. Essa ponta aqui encaixa aqui, esse meio encaixa aqui em cima e esse pedacinho encaixa na ponta dessa. Aí ela fica assim num desenho mais ou menos assim. E para que a gente precisa de tudo isso aqui? Para a gente poder usar radiação ionizante de forma correta, sem prejuízo. Agora que a gente já conhece o átomo, já sabe que ele tem um núcleo na eletrosfera. Para quem estuda radiologia aqui, já deve ter visto isso, né? Fótons incidem no átomo e faz uma bagunça lá com os elétrons do orbital, né? Acontece tudo ao mesmo tempo. Raio-X característico, elétron espalhado, Bremsstrahlung, elétron refletido, elétron arrancado. Isso tudo gera e emite radiação ionizante, mas é toda produzida na eletrosfera. Não tem nada a ver com núcleo. E é provocada, né? Eu arremesso fótons lá para provocar isso. O que acontece no núcleo? Os elementos químicos lá da tabela periódica com Z maior que 80, normalmente são muito pesados. Z não é o número de prótons? Próton é o que dá massa para o átomo. Então, quanto mais prótons, mais pesado, próton e nêutron. Os elementos acima de 80, eles estão, apesar de Z80, eles estão muito pesados. Eles querem liberar energia para ficar estáveis. Então, eles têm que liberar massa. Para liberar massa, eles desintegram. E quando desintegram, liberam radiação. Ou alfa, ou beta, ou gama. Alfa e beta são partículas, ou seja, são sólidas. E gama é eletromagnética da mesma natureza do raio-x. A diferença é que o raio-x é produzido na eletrosfera e a radiação gama é produzida no núcleo do átomo. Não quero mais estudar tecnologia nuclear, é isso que vocês pensaram agora, não foi? Exatamente. É assim, não são só equações, gente, igual a MC ao quadrado. Decaimento alfa, eu tenho um elemento químico que tem o número de massa e o número de próton. Quando ele perde 4 de massa e 2 de próton, ele libera uma partícula que é igual ao núcleo de hélio, que é uma partícula alfa.
O exemplo daqui. Polônio 210, a massa, 84 prótons. Ele decai e se transforma em outro elemento, aqui no caso o chumbo 206, perdeu 4 de massa lá, ó, 210, 206. E perdeu 2 prótons, 84, 82, e liberou uma partícula alfa. Fala que é difícil. Isso não é difícil. Nem um pouquinho. Ó, meus alunos, cadê a Andréia? A Andréia está ali, está formada, aprendeu, já é professora, não. Com beta, não muda o número de massa, porque ele só transforma um nêutron num próton. Então não muda o número de massa, né? Só muda o número de prótons. Com beta mais, ao contrário, transforma um próton num nêutron. Tanto alfa quanto beta menos quanto beta mais são partículas corpusculares, quando decaem são emitidas, causam transmutação do átomo. Ele deixa de ser um elemento e passa a ser outro. Essa aqui é a emissão gama, não muda nada. Ela não diminui, ela não altera nem o número de massa, nem o peso atômico. E a radiação gama só é acompanhada de beta. Alfa não emite gama. Portanto, emissores alfas não são usados na gamografia. E o meu átomo está desconfigurado, ó. Vocês estão vendo a radiação saindo ali? De vez em quando? Então, acontece... O que acontece lá na eletrosfera? Não é fótons incidentes que provocam aquele movimento todo na eletrosfera? Eu tenho um núcleo. Se o núcleo emite partículas, ele também vai incidir com as partículas da eletrosfera. Então, acontece tudo ao mesmo tempo. Sai do núcleo ou alfa, ou beta e gama, que colide com os elétrons e provoca todos aqueles efeitos que estão lá na eletrosfera. Então, é muita radiação, né? Eu não sei se vocês estão familiarizados com isso. Tudo que tem radiação tem uma atividade que causa uma exposição, que expõe a radiação e causa uma dose. E é com ela que a gente tem que tomar cuidado por conta dos efeitos biológicos. A gente tem que ter proteção radiológica e a função dela é proteger os indivíduos e permitir que as atividades com radiação necessárias continuem sendo utilizadas, evitando os efeitos biológicos determinísticos e diminuindo a probabilidade dos estocásticos, sempre. Onde que a gente usa hoje, já que a gente não vai mais fazer bomba? Medicina, indústria, agricultura, geração de energia, pesquisa, proteção ambiental, arqueologia, conservação de arte, mais uma infinidade de outras coisas que a gente ainda vai descobrir. Vocês conhecem bem, que a gente já falou até como funciona e como é gerado, né? A vantagem, e é utilizada a primeira utilização da radiação ionizante na radiologia com raio-x, que tem a seguinte diferença: não é nuclear. Não deixa nada radioativo, liguei na tomada, funciona, desliguei da tomada, não funciona mais, não está mais gerando radiação. Teleterapia, com feixes de raio gama, e já não é mais que eu posso ligar na tomada e desligar. As fontes mais usadas são de cobalto e césio, e teleterapia porque a fonte está fora do alvo. O césio está sendo substituído por conta dele ser um sal, né, um cloreto de césio. Depois do acidente de Goiânia, a gente sabe que é difícil lidar com isso. Então, o cobalto, que é sólido, é o que vai ser usado. Todas as fontes de césio que saem de serviço são substituídas por cobalto. Nem sempre o equipamento permite isso. Teleterapia, bisturi gama. Aqui é um zoom do que está aqui na cabeça do paciente. Por cada orifício desse, entra um feixe direcionado para o tumor que está lá. E continua sendo teleterapia porque está fora do corpo do paciente. As fontes mais usadas são as de cobalto. Braquiterapia. As duas são radioterapia, né? Tanto dentro ou fora do alvo. Isso aqui são as sementinhas de irídio que podem ser implantadas dentro do tumor. Essa aqui é de irídio, mas ela pode ser
de rádio de ouro ou de ouro. Elas são implantadas dentro do tumor para ficar irradiando de dentro para fora, evitando lesionar tecido saudável, né? Que a terapia faz, que até ela chegar lá no alvo, ela vai passando por tecido saudável. E essa daqui é remota. Esse aparelho é operado remotamente. Os catéteres são colocados lá onde está o tumor. A sementinha entra lá, fica um pouquinho e sai. Entra lá, fica um pouquinho e sai. Os radioisótopos que são mais utilizados, né? Que eu não vou conseguir ler aqui, tá? Trítio, determinação de conteúdo de água no corpo, e carbono 11 e 14. Ensaios de radioimunidade, que dá para ver sistema circulatório com sódio, fósforo, cromo, ferro, cobalto, galho, selênio, criptônio, estrôncio, tecnésio, iodo e mercúrio. São os mais utilizados, cada um para uma finalidade, dependendo da radiosensibilidade, afinidade que ele tem com os órgãos do corpo, né? A radioterapia com radioisótopos, ou seja, injetar o paciente. Aqui tem a imagem depois, né? Porque ele vai cintilar lá com a afinidade do tecido doente. E aqui o que aparece é um feocromocitoma da glândula adrenal esquerda. E as outras imagens do fígado e das glândulas salivares. Tratamento paliativo da dor com Samário 153. Ele só é usado quando o paciente... Não, o Samário não vai curar nada. Mas ele consegue trazer qualidade de vida para o paciente com câncer ósseo em metástase, né? Mas da saúde vocês já conhecem bastante, né? A cintilografia, o que o raio-x não consegue ver de tecido mole, quando ele é cintilado por um material radioativo, aí o raio-x consegue enxergar. A bomba de molibdênio, né, que produz o tecnésio, que hoje é o que é o mais utilizado, né, para diagnóstico. Quando vocês forem em vocês vão lá na radiofarmácia ver como é que funciona. Paciente injetado, o elemento radioativo que tem afinidade com o tecido vai permitir que se visualize do lado de fora. Aqui o caso de osteomielite, câncer de tireoide, metástase no pulmão de um cachorrinho e os pulmões de um cavalo. Tomografia por emissão de fóton único. E vocês conseguem perceber que não é assim, qualquer radionuclídeo é usado para qualquer coisa? Para cada função tem radionuclídeos diferentes. Porque depende do que ele é emissor, do alcance, de qual afinidade ele tem com o tecido. Positron emission tomar, tomografia por emissão de positron. Ele emite um positron, choca com um elétron do corpo do paciente e vai lá emitir uma energia exata de 511 MeV. Qual é a característica comum das fontes do PET? Eles têm que ser emissores o quê? Para poder emitir positron. E tá bom, eu vou contar, tá? Beta mais, tem que ser emissor beta mais, senão não tem positron. E é assim que funciona, né? Ele injeta, emite o positron, reage com o elétron do organismo e emite a radiação de 511 MeV que o tomógrafo registra. Pesquisa, neurociência. Identificando as áreas do cérebro que entram em ação de acordo com a ação que a gente faz. Quando a gente escuta, uma parte do cérebro trabalha mais que a outra. Quando a gente fala, a parte do cérebro que é acionada é maior do que quando... é mais espalhada do que quando a gente escuta. Quando a gente lê, uma área maior. E quando a gente pensa, então, isso quer dizer que falar não é tão bom, né? Eu estou aqui falando e eles mandam ficar quieto. O PET-CT, que é a junção do PET com a tomografia computadorizada, que permite analisar a fisiologia e a anatomia ao mesmo tempo, né? Tratamento com o nêutron, injeta boro no cérebro, em tumor cerebral. Boro no cérebro, quando ele é irradiado por nêutron, o nêutron rompe o boro irradia,
lá dentro e vai começar a matar o tumor lá dentro. E é assim que acontece, né? Densitometria óssea com fonte selada, para medir a densidade óssea, né? Perda de cálcio e mineral. Os radionuclídeos que são usados aqui. Irradiação de produtos de sangue, para quem acha que vai trabalhar com radionuclídeo só na saúde, com contato com o paciente, não é isso que pode acontecer. Mesmo sendo na saúde, você pode trabalhar em outra forma. Irradiação de produtos de sangue para transfusão, também com uma fonte de Césio-137. Irradiação de tecidos para transplante. Osso, pele, cartilagem. Uma bateria nuclear. Paciente que usa marca-passo, eu nem sei se isso ainda é usado. Não tem que ficar fazendo cirurgia para trocar bateria com marca-passo? Então, isso aqui é um marca-passo feito com plutônio. Plutônio 238, que é um emissor alfa. A partícula alfa tem pouco alcance e é blindada com facilidade. Então, se eu colocar uma bateria de plutônio dentro de um marca-passo, a meia-vida do plutônio é 24 mil anos, eu acho que ninguém vai viver 24 mil anos para ter que trocar de marca-passo antes de morrer, né? Membrana hidrogel, que também é esterilizada e polimerizada com radiação, e é usada como atadura de queimadura, porque ela está totalmente livre de micro-organismo, né? Esterilização de material cirúrgico e farmacêutico, isso é feito na irradiação com irradiador de grande porte. Ninguém põe a mão. Produziu, embalou, encaixotou, fechou a caixa, bota lá no irradiador, ele só é esterilizado, só vai ser manipulado para que for usado. Então o risco de contaminação é quase nenhum. Esterilização de produtos médicos e farmacêuticos da mesma forma. Aplicações industriais. A gente mede nível, densidade, espessura, gramatura, umidade, massa, vazão e mais um monte de coisa. Fonte, detector embaixo, ou por transmissão ou por retroespalhamento. O que tem que passar de radiação e vir aqui embaixo? Dependendo da gramatura, da espessura, da gramatura do que eu estou controlando, vai passar uma quantidade de radiação para ser detectada aqui embaixo. Se estiver fora do que eu estou especificado, ou vai passar mais, ou vai passar menos. Gente, não tem profissional para trabalhar nessa área, tá? As empresas, as indústrias estão treinando os próprios funcionários, porque não tem profissional. Medidores de umidade. A umidade a gente mede pela quantidade de vapor de água que tem em qualquer matéria. Então, o nêutron, dependendo de quanto passa de nêutron, quanto mais vapor de água tem, menos sólido é o material. Quanto menos sólido, mais radiação vai passar. Então, é assim que mede a densidade com neutronografia, né? Aqui vocês já estão vendo que são latinhas, né? As latinhas que a gente consome por aí. Se tiver 350 ml, se tiver 350,001 ml, vai ter mais do que deveria ter. Em uma lata não é nada. Na quantidade que se produz, o prejuízo do fabricante é muito grande. Se tiver 358,999999, não vai fazer muita diferença, mas se eu descobrir, eu vou processar o fabricante. Então o prejuízo vai ser grande. O nível de vazamento também é medido por uma fonte radioativa, na Ambev principalmente. A fonte vai passar no limite, se não tiver líquido, vai passar mais radiação. Se tiver líquido, vai passar menos. Essa fonte aqui é da Ambev e essa fonte aqui é de Ameriço 141, está aqui o credenciamento dela do lado. Rejeito radioativo gerado aqui, a própria fonte, depois do fim da vida útil, e os materiais contaminados gerados no processo de fabricação. Medidores, da mesma forma que a gente vai ver lá o envasamento, o nível de envasamento, espessura de materiais que eu não posso ir lá toda hora medir. Por exemplo, forno de siderúrgica, se eu desligar ele já era. Mas ele desgasta. E eu preciso saber
se ele tem alguma falha, alguma fissura, alguma diminuição de espessura. Medidores de balança, também, dependendo do peso, vai passar mais radiação ou menos radiação. Instrumentos analíticos, isso aqui é feito para caracterização. Cada vez que eu uso um espectrômetro para caracterizar algum material, ele vai fazer esse desenho aqui na tela. E aí eu consigo identificar que tipo de elemento que está naquele material. É que nem a digital da gente. Cada radionuclídeo tem uma digital diferente. E o que vai marcar aqui é a energia. Perfilador de poço de petróleo para o retroespalhamento. Faz buraco, coloca lá o tubo e a fonte é o detector. Nós somos pioneiros, né, em exploração em profundidade, né? Ele vai identificar o quê? Se existe fratura no solo aqui do lado, para ver se eu posso fazer um poço ali ou não, né? Análise por ativação de nêutrons para poder identificar todos esses metais pesados presentes em alguma coisa. Em rio, em alimento, eu quero saber se está contaminado. Vou colocar um traçador lá e ele vai grudar em alguma coisa para me mostrar a quantidade. Também traçador, controle de mercúrio em plantas, avaliação de desgaste de partes e componentes do motor. Vocês entendem o que é traçador? Eu pego um radioisótopo, um átomo de um radionuclídeo, incorporo em alguma coisa do material que eu quero avaliar, e aí eu consigo... Então, ele está traçado. Tudo que é cosmético, que vocês estão usando aí, está tudo irradiado. Ficou contaminado? Ficou radioativo? Não. Radiação gama, passou, atravessou, esterilizou e foi embora, acabou. Nada disso fica contaminado. Gema, o Brasil é um grande produtor de quartzo, mas o quartzo branco não tem muito valor. E o quartzo de outras cores tem. É um processo que todo quartzo um dia vai ter, que a natureza vai fazer, alguns milhões de anos. Só que se a gente irradiar ele, a gente acelera esse processo, ele fica escuro mais rapidinho e vale dinheiro, dá para vender. Membrana hidrogel que vocês já viram lá. Os cabos que a gente pensa que é de plástico, mas não são. São de madeira irradiada. Não tem micro-organismo, vai durar mais, não vai entrar água. Acelerador de partícula. A radiação mata, não mata? Então, mata fungo, mata micro-organismo, mata germe, mata um monte de coisa. Desinfecção de esgoto doméstico, resíduo industrial e tratar gases de usina a carvão. O vídeo tem 4 minutos, mas eu não vou deixar rodar, porque senão tem que bater. Uma das aplicações do acelerador de partícula, está aqui o acelerador de partícula, essa aqui sou eu, viu? Dá para ficar lá dentro, a gente não morre, eu estou aqui. Os fios passam por ele aqui, claro que daí você não vai estar lá dentro, né? Eles são irradiados. Esse aqui é um cabo irradiado e esse aqui é um não irradiado. Então ele é muito mais resistente à temperatura. O vídeo daqui vocês não vão ver, que senão eu vou apanhar dele. Você está vendo que eu pus a culpa nele. Eu falo demais, mas a culpa é dele. Esse aqui é o professor Roberto Vicente, meu orientador. E isso aqui é um acelerador de partícula do IPEM. Óleo recuperado, mato tudo que é fungo lá. Óleo já usado, né? E aí ele fica clarinho de novo e ele pode ser usado novamente. Então nós estamos a serviço do ambiente, né? Da reciclagem. Desinfestação de alimentos. Bom, eu posso irradiar tudo isso aqui. Se eu irradiar alimento, ele vai durar muito mais tempo de prateleira, porque não vai diminuir a ação dos fungos e de micro-organismos. Mas eu não vou falar disso, porque tem um colega de vocês que vai falar aqui. Eu não quero estragar o barato dele. O símbolo, né, do alimento irradiado, que não existe nos alimentos, porque é um drama tão grande quanto o do transgênico. Então, a lei só exige que esse símbolo apareça na embalagem se mais de 5% do alimento todo tiver alguma coisa irradiada, senão ele não precisa aparecer.
A radiografia industrial, que é feita por gamografia, é outra área que não tem profissional. Está difícil. E a fonte é remota, né? Isso aqui é uma tubulação de gás. Não dá para você ir fiscalizar a tubulação inteira para ver se tem... Vamos parar, não transporta mais gás, nem óleo, nem nada, agora nós vamos cuidar de trilho, de trem, do metrô, para tudo. Não. Fonte dentro, detector fora, dependendo da quantidade de radiação que passar, tem diminuição na espessura ou fissura, vou ali arrumar aquele pedacinho e não paro nada, né? Ou então paro por pouco tempo. Neutronografia, em vez de raio-x ou raio-gama, materiais que têm mais hidrogênio, eles fazem imagem melhor quando são irradiados por nêutrons e não por gama e nem raio-x. Equipamentos de segurança, os táxis lá, igual do relógio das Radio Girls, é isso que acontece aqui, só que precisa pôr na boca, né? Então, detetores de fumaça, detetor de explosivo, eliminador de estática, são coisas comuns que a gente acha que não tem radiação, né? Traçador também radioisotôpico, para conhecer o caminho que o mercúrio vai fazer, o mercúrio ou qualquer outro efluente tóxico, produzido por uma empresa. Então, o que a empresa vai despejar, eu traço com material radioativo e vou detectar para ver o quanto ela está despejando, em que quantidade e onde. Agricultura, essa coisinha aqui, que eu não consigo falar o nome, Bradyrhizobio japonica, estraga algumas coisas. Então, se eu irradiar a turfa, eu diminuo ela e o maior problema dela é na produção de soja. Variabilidade genética, pelo mesmo processo. Se eu diminuir os micro-organismos, as bactérias e tudo mais, eu consigo um produto melhor. Controle de pragas pelo STI, é SIT, não é STI, é SIT. As mosquinhas das frutas, pego as mosquinhas e irradio em algum momento, ou a larva, o ovo, ou a própria mosca. Esterilizo os machos. Aí depois vou lá na plantação e solto o macho estéril. Aí não vai reproduzir, vai diminuir a quantidade de moscas e não vai atacar a plantação, né? Olha lá, os machos sendo soltos. Isso aqui são os ovinhos da mosca. Geração de energia, que é o que a gente falou no começo, né? Da energia à energia. Tudo quer ficar ligado na tomada e nós não temos energia para isso. Energia nuclear é uma alternativa. Esse é um BWR. Não sei se vocês conhecem como funciona uma usina, mas toda usina tem o mesmo princípio. Girar uma turbina para gerar eletricidade. No caso aqui a gente usa combustível nuclear que é quente, para ferver a água, girar a turbina e gerar eletricidade. A BWR só tem dois sistemas, então a água que passa dentro do reator e é resfriada aqui. A mesma água que resfria que passa no reator. Não é do tipo das que nós temos aqui. E as barras de controle vêm de baixo para cima. As barras de controle são as que fazem a usina parar. Então precisa de uma ação humana para isso. O Candu, que é o argentino, que não tem água, quer dizer, é água pesada. Usa urânio comum, então dá para trocar, não é urânio físsil. São produzidos pela Argentina, acho que é dessa daqui que nós vamos comprar. Esse aqui é o tal de Chernobyl, o RBMK, antigo, que não é o que nós temos, e a função dele era produzir plutônio para fazer bomba. Aí depois que não fez mais bomba, vamos gerar eletricidade. Mas ele é moderado a grafite e não tinha o vaso aqui em cima, né? Não era de concreto. E o grafite derrete com muita facilidade, não servia para isso, né? Essa é a nossa. Tem 3 sistemas. A água que passa dentro do reator, que tem contato com o combustível nuclear, está num sistema fechado e não passa por nenhum outro, tá vendo? Fica só lá dentro. E as nossas barras de controle são de cima para baixo, elas agem por gravidade. Qualquer aumento de temperatura, elas caem sozinhas, não precisa de ninguém ligar. Céu, usina de Angra, né? Essa foto é minha, foi eu que tirei. Para vocês poderem comparar, 1 kg de urânio
produz a mesma quantidade de eletricidade que 10 toneladas de petróleo ou que 20 toneladas de carvão. Mas o urânio não é renovável, né? Vai acabar. Esse aqui é uma das... ficou escura a foto. Das varetas, né, com combustível nuclear. Eu só estou aqui do lado para vocês verem o tamanho. Ela tem 2 andares, né, de comprimento. Eu estou aqui na ponta. A gente tem Angra 1, Angra 2 e Angra 3, que foi lavada pelo jato. E aí parou a construção, estava enchendo de água aqui dentro. Aí fizeram essa cobertura aqui e ela ficou parecendo um circo. Essa foto é de agora, de 4, 5 meses atrás. Bom, se Angra 1, Angra 2 e Angra 3 funcionarem totalmente a todo vapor, elas vão gerar 4% da energia elétrica utilizada no Brasil. Em alguns lugares se usa reator para dessalinizar a água, e isso é bom, porque separa o sal do resto da água, e tem lugar que não tem água potável, né? Então precisa, não é o nosso caso. Essas bolinhas vermelhas que vocês estão vendo aí são as usinas que estão em funcionamento no mundo. A maior parte está aqui. França, 80% da energia elétrica ela é gerada por matriz nuclear. Elas todas têm mais de 40 anos. É a mesma, só para vocês, é a mesma imagem daqui, só que separada por país, né? E submarinos de propulsão naval também, com reator nuclear. Esse aqui é de lá onde tem muitos, Estados Unidos, Alemanha, Japão e Rússia, mas a gente também tem. Esse aqui é o reator do nosso. Esse aqui é o compartimento de ogivas nucleares de armas, né, do nosso. Só que o nosso é esse aqui, tá vendo? É a maquete dele. A gente também tem maquete, mas a gente tem. Aqui vocês já viram marca-passo. Isso aqui são fontes de estrôncio, gerador termoelétrico. Onde não tem energia elétrica, o estrôncio brilha, sem ligar a energia. Então produz iluminação, farol no mar, e principalmente nos países mais frios, né? Que não tem como levar energia. Outra aplicação é na pesquisa, em análises elementares. Esse aqui é o reator do IPEM, IAR1, e essa aqui sou eu. Tem um book meu aqui, né? Também, para matar micro-organismos em plantações, eu estudo a planta, como acontece, para depois corrigir. Assim, né? Oi, cadê o laser? Eu irradio a planta para ver como ela funciona, como ela se alimenta, por onde ela pega nutriente e tudo mais, e melhoro a produção dela. A fotossíntese, que eu não sei como é que acontece, não tenho ideia, mas se procurar aqui você vai encontrar o caminho de onde começa e onde termina. Que também pode ser mapeada, porque foi traçada com radioisótopo. E, seguindo todos esses princípios, eu ainda posso usar tecnologia nuclear para medir vazão de água, de rio, tempo de trânsito em rio, tempo de qualquer coisa que tiver no rio, eu posso saber quanto tempo ele fica lá e até onde ele vai. Origem e destino de poluentes, recarga de aquíferos, velocidade e direção do lençol freático, residência em lagoas, raios de alimentos nas plantas. Residência que a gente fala é o tempo que as coisas ficam em determinado material. Então, aqui, para medir tudo traçado, né? A vazão de rios, sólidos que é tratamento de água, agrotóxico e contaminantes no ambiente. Na arte, para datação, né? Datação de carbono 14, quanto tem de carbono 14 no material é o que eu vou saber quanto tempo ele existe. Também com esterilização de produto de arte. E o que tem todo dia que a gente encontra toda hora aí, não sabe que tá com ele, mas tá. Camisinha de lampião, lona de freio, mostrador de relógio, que hoje a gente não pinta mais com afinando o pincel na língua, né? E uma das últimas, é a última, né, aplicação da tecnologia nuclear que eu posso dizer para vocês, foi que eu fiz, foi me dedicar à docência e à pesquisa.
Aqui eu estou em Cuba apresentando um trabalho. Essa aqui nesse banner sou eu. Essa aqui nesse banner é a Andréia que está ali, ó. Eu fui levar um trabalho dela. Aqui é lá no saguão de Cuba, né? Esse é o reator, é a foto que estava no folder. Esse aqui é na GRR, professor Roberto, meu orientador. Aqui sou eu e os meus amigos rejeitos. Colocaram o circular no tambor amarelo. Eu adoro essa foto porque essa sou eu. Ela vai falar que ela vai xingar, né? Vai pagar mico. Mas não posso pagar mico sozinha. Essa sou eu, essa aqui é a Ana Luísa, que está aqui na primeira carteira, na primeira fila. Essa aqui é a Andréia, que está ali, que vocês já sabem. E a Patrícia. As três foram minhas alunas. E para mim é um prazer muito grande ter elas lá. Eu, na Universidade do Brasil, dando aula no IPEM, no núcleo pedagógico, e como os meus alunos me tratam. É assim, ó. Então, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Lembrando que toda aplicação da tecnologia nuclear gera rejeito. E que a gente tem que cuidar desses rejeitos. A minha área de pesquisa é essa, gerência e gestão de rejeito radioativo. Quando vocês quiserem saber sobre isso, fala para o Denis me chamar de novo e não mandar eu ficar quieta toda hora, que eu venho. Gente, era isso. Desculpa ter passado do horário. O colega de vocês vai falar aí da irradiação de alimentos e eu quero ouvir. Muito obrigada.